Vamos desligar esse videogame. Olha, querido, eu e o Durpli e o Red vamos no Dominós. Pronto, chegamos no Dominós. Eu vou querer calabresa. Então vamos ver no cardápio quanto que custa. Nossa senhora, que caro. Ele custa R$ 5.999,76. Ei, Durpli, ele custa quase R$ 6.000. E você sabe que eu não tenho muito dinheiro. Toma! Já vai começar a birra, Durpli? Sim, eu sou birroso mesmo. Ai, eu quero de calabresa! Quer voltar pra casa? Não, sua elefanta comilona! Ô Durpli, você sabe que não pode comprar pizza de calabresa. Eu quero de calabresa sim, por favor! Eu quero pizza de calabresa! Só dá pra pegar de brócolis. Não! Olha o que eu vou fazer. Para de mostrar isso! Ah é? Eu vou bagunçar tudo. Olha a bagunça que você fez! Você jogou as pizzas espalhadas! Vamos pra casa agora! Quando ele chegar em casa... Ô Durpli, por que você fez birra no Dominós? É porque você não comprou pizza de calabresa. Você está de castigo por um mês. Vai pro seu quarto agora. Boa!